Se você for solto neste lugar agora, seu corpo entrará em colapso. Nesta altitude, o ar é tão ralo que o seu sangue vai engrossar perigosamente e o seu coração vai bater muito além do limite seguro na tentativa desesperada de não desligar. E, no entanto, as famílias nativas que moram aqui correm, trabalham e riem sob um frio cortante sem nenhum desconforto aparente. Como isso é possível? A resposta não é adaptação. A ciência descobriu que essas pessoas carregam no sangue o DNA de uma espécie humana extinta chamada denisovanos. Bem-vindo ao Tibete, um lugar que não é um retiro espiritual de contemplação, mas sim o filtro de sobrevivência mais brutal do planeta. Mas como esse inferno biológico se formou? A culpa é do vizinho. Quando a cordilheira do Himalaia subiu aos céus, ela formou uma barreira de 8.000 metros que passou a sequestrar quase toda a umidade que vem do oceano. O Himalaia ficou com a chuva. O que sobrou logo atrás dele foi uma massa de terra firme capaz de engolir a Europa Ocidental inteira, erguida até o limite do ar respirável, a 4.500 metros de altitude. O que você encontra quando atravessa as cordilheiras não é a paz intocada. É uma guerra ininterrupta entre a fragilidade do corpo humano, o avanço da engenharia de bilhões de dólares e um ambiente que tenta, a todo momento, expulsar quem pisa nele. Para fixar raízes neste extremo, foi preciso quebrar todas as regras da construção moderna e alterar a temperatura química do próprio solo. Existe um motivo pelo qual palácios erguidos no século XVII sobreviveram a terremotos que transformariam concreto moderno em pó. Ainda vamos chegar lá, mas, antes, você precisa entender o absurdo tecnológico que é conseguir simplesmente entrar neste território. Para além das montanhas, as vastas pastagens ao redor do lago Kokonor cobrem o planalto. Famílias de pastores conduzem seus rebanhos de iaques sob o céu aberto, vivendo em tendas pretas e lidando diretamente com os ventos gelados daquela região isolada. Imagine que você acorda no meio da noite. A janela ao seu lado revela apenas uma escuridão vazia e o contorno afiado de montanhas áridas. O painel digital no teto do vagão marca 4.800 metros de altitude. Há um chiado seco, rítmico, vindo logo abaixo do seu assento. É oxigênio puro sendo bombeado para dentro da cabine fechada. Você está na ferrovia Qinghai-Tibete, cortando mais de 1.000 quilômetros de trilhos pelo vazio do deserto frio, em uma distância semelhante à que separa Paris de Berlim. Quase metade dessa rota colossal foi construída sobre terra que permanece congelada o ano todo. Pensar em trens pesados rodando no frio extremo
faz imaginar que o problema seria apenas aquecer as peças para o metal não quebrar. O maior perigo ali é o calor. O atrito dos trens e o sol batendo no metal geram uma temperatura que penetra no chão. Se a terra congelada derrete, ela vira uma lama mole que afunda os trilhos e destrói as pontes em poucos meses. Para impedir esse desastre, engenheiros colocaram milhares de tubos prateados, cheios de um líquido especial ao longo da via. Durante a noite, este sistema suga o calor de dentro do solo e o dissipa no ar frio, mantendo o caminho firme para os trens cruzarem o planalto. Essa penetração tecnológica extrema deságua no epicentro urbano e histórico de Lhasa. A capital não é o vilarejo isolado e enevoado que os filmes costumam vender. É uma cidade cheia de movimento e edifícios modernos, onde a tecnologia atual e o asfalto novo encontram uma forte devoção religiosa. O contraste é imediato. Caminhe pela rua Barkor, no centro antigo, e preste atenção no movimento ao seu redor. Pessoas usam roupas grossas e blocos de madeira nas mãos para se atirar de bruços sobre o concreto. Eles repetem preces a cada passo que dão ao redor do templo sagrado, cobrindo a cidade com o esforço dos próprios corpos contra o chão, enquanto carros modernos passam perto e o incenso de zimbro queima nas praças. Acima dessa mistura de borracha, asfalto e fé, ergue-se o Palácio de Potala. É uma massa colossal de 13 andares, abrigando mais de 1000 quartos, com muralhas brancas e vermelhas inclinadas para dentro. As paredes da base chegam a 5 metros de espessura, formando uma estrutura quase do tamanho de uma barragem encravada na montanha. O Potala domina o horizonte de Lhasa desde o século XVII. O Tibete fica exatamente na zona de choque colossal, onde a placa tectônica indiana esmaga a placa eurasiana, gerando tremores de terra constantes. Qualquer arquiteto diria que uma montanha de pedra rígida deveria desabar com esses abalos. Para impedir que a rigidez do palácio fosse sua ruína, os construtores tibetanos derramaram cobre derretido nas fundações e nas fendas vitais da rocha matriz. O metal endureceu e criou uma malha de proteção contra tremores escondida na base, absorvendo os abalos da terra e garantindo a flexibilidade que o cimento jamais alcançaria. A engenharia extrema no Tibete não começou em 2006, com os tubos de amônia na ferrovia. Ela já existia no século XVII, disfarçada sob a arquitetura monumental de monges e reis, garantindo que o palácio resistisse ao tempo e aos tremores.
Por todo o imenso planalto de Changtang, ventos gelados sopram de forma contínua sob o céu aberto. Bem na fronteira com a região vizinha de Ladakh, a paisagem revela animais selvagens que dominam o vazio completo daquela terra alta. Rebanhos de bois selvagens, leopardo das neves e antílopes ágeis caminham livres por vales profundos, cercados por montanhas secas. Nenhuma árvore cresce neste solo castigado pelo sol forte e pelo gelo persistente. Apenas grama rasteira e rochas cinzentas moldam o relevo, onde a natureza dita as regras e impõe um ritmo implacável de isolamento absoluto para qualquer ser vivo que ouse passar por ali. Somente após cruzar esse domínio inteiramente selvagem é que surgem as tendas pretas dos pastores locais. Famílias inteiras conduzem grandes grupos de iaque pela terra seca, enfrentando o frio intenso sem nenhuma proteção moderna. Eles caminham lado a lado com os bichos que garantem o sustento diário daquela comunidade isolada nas montanhas. Qualquer visitante vindo de fora enfrentaria sérios problemas de saúde aqui. Sem ar suficiente nos pulmões, o corpo entra em completo desespero. O sangue engrossa perigosamente e o coração bate muito além do limite seguro. No entanto, as famílias nativas trabalham correndo nesta altitude sem nenhum desconforto aparente, rindo e lidando com o vento gelado do norte de forma impressionante. A ciência descobriu que essa vantagem física veio de uma espécie humana extinta chamada Denisovanos. Esse antigo povo habitou a Ásia e cruzou com nossos ancestrais há milhares de anos, deixando um verdadeiro escudo biológico impresso no sangue dos nativos atuais do Tibete. Esse gene herdado dos denisovanos funciona como um interruptor interno no corpo humano. Ele impede que o sangue fique grosso demais nas grandes alturas, mantendo o sistema circulatório ágil para processar o pouco ar disponível sem exigir aparelhos caros. Quando a noite cai sobre essas planícies desérticas, o isolamento ganha uma nova dimensão. Sem nenhuma luz artificial por centenas de quilômetros, o céu se transforma em um manto de estrelas tão brilhante que parece estar ao alcance das mãos, congelando o mundo em um silêncio absoluto. Mas essa beleza severa esconde uma fragilidade mortal. Quando o clima muda de repente, a mesma terra que sustenta a vida pode virar uma armadilha implacável, abrindo caminho para o extremo oeste, onde ruínas antigas aguardam. Ainda assim, mesmo com toda a proteção genética no sangue, o corpo humano esbarra em um limite intransponível.
Se o clima esfriar alguns graus além da conta, a biologia de nada serve. A prova definitiva disso está abandonada a céu aberto, no extremo oeste da região. As ruínas do reino de Guj parecem um cenário de outro planeta. São cânions gigantescos de argila amarela, repletos de cavernas artificiais e castelos vazados que lembram formigueiros monumentais, esculpidos diretamente na terra seca e castigada pelos ventos cortantes do deserto de altitude. Guj foi um império rico que controlou rotas comerciais valiosas por mais de 700 anos. Com quase 100 mil habitantes, tecnologia avançada e exércitos poderosos, a cidade parecia intocável até que, por volta do ano 1630, o reino simplesmente desligou as luzes e desapareceu dos registros históricos. Por muito tempo, acreditou-se que o fim decorria apenas de guerras sangrentas. No entanto, a ciência apontou um vilão muito mais implacável: a queda acentuada da temperatura global. No topo do mundo, a agricultura funciona sempre no limite da sobrevivência humana e animal. Quando o clima esfriou de vez, o calor necessário para cultivar alimentos nos vales altos desapareceu. Com a terra congelada, a plantação morreu e faltou comida para alimentar toda a população. O reino de Guj virou o lembrete mudo de que uma pequena mudança climática transforma reinos inteiros em pó. Essa mesma lei de sobrevivência que destruiu o antigo reino de Guj continua mandando no presente do Planalto. Em nenhum lugar essa fragilidade aparece de forma tão clara e impressionante quanto no lago Yamdrok, localizado no sul do Tibete. Imagine parar o carro na beira de um penhasco e olhar para baixo. A água que preenche o espaço lá embaixo tem um azul brilhante e forte, criando um contraste espetacular com as montanhas cinzentas. Ele é conhecido como o Espelho do Planalto, porque sua imensa superfície plana reflete perfeitamente o céu e as montanhas ao redor, parecendo um espelho gigante. Yamdrok não é um lago comum que alimenta rios e deságua tranquilamente no mar. Ele funciona como uma enorme banheira sem ralo, localizada a mais de 4.000 metros de altitude, uma altura impressionante que supera o topo do famoso Monte Fuji, no Japão, onde a água só consegue sair evaporando. Por séculos, o gelo derretido das montanhas
enviou a quantidade exata de água que o sol forte faz evaporar todos os dias. Esse equilíbrio perfeito mantém o lago vivo, azul e brilhante, no meio de toda essa imensidão de terra seca e fria. Se a temperatura subir e o calor evaporar mais água do que o gelo consegue repor, este grande oásis vai secar por completo. O belo Lago Azul depende de uma variação mínima de temperatura para continuar existindo e enfeitando o Planalto. Nossa jornada pelo Tibete desfaz definitivamente a ilusão de um refúgio espiritual pacífico. Como vimos, o teto do mundo é, na verdade, o filtro de sobrevivência mais brutal do planeta. Para existir no limite do ar respirável, não basta fé. Foi preciso herdar o sangue de uma espécie humana extinta, injetar metal derretido dentro das montanhas para suportar terremotos e travar uma guerra diária contra um chão que derrete sob os trilhos, seja nas ruínas do reino de Guge que o frio varreu do mapa, ou nos palácios que desafiam a gravidade. O Tibete cobra um preço implacável de quem ousa desafiar sua força. Mas nós começamos esta jornada dizendo que o Himalaia roubou a chuva e a umidade do Tibete. A pergunta que fica é: para onde foi parar toda essa água? Ela ficou do outro lado da muralha. Enquanto o Planalto tibetano congela na seca, o outro lado da montanha despenca em direção a uma vasta planície tropical, onde o excesso de chuva, o calor sufocante e a superlotação extrema desafiam a sobrevivência humana de uma forma totalmente nova. E é para o olho desse furacão que a nossa próxima jornada nos leva.